Não existe avivamento nesses instantes finais da igreja, não existe. E quem acredita que haverá o avivamento, me dê o texto bíblico que comprove que haverá um avivamento. Só o texto de Atos que acontecerá que nos últimos tempos. Também, irmãos, esse texto de Atos, vamos lá, né? Atos 2,17, veja, que o apóstolo, que Pedro, né, ele está falando o que Joel falou, o profeta Joel falou. Mas olha só o que Pedro está pregando. Pedro está pregando algo que Joel não pregou. Vamos lá. A profecia de Joel. A profecia de Joel. 2:28 de Joel, ó. 2:18, 2:28. Joel disse assim, ó: e há de depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. Olha o que Joel disse. Depois derramarei do meu espírito. Olha o que Pedro disse, capítulo 2, versículo 17 de Atos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pedro, preste atenção na exegese do texto aqui do grego. Quando Pedro dizia, nos últimos dias, Deus derramará do Espírito, Pedro não estava apontando para o futuro. Pedro estava falando daquele momento do derramamento do Espírito. Pedro, ele analisou o derramar do Espírito sobre a igreja como um sinal do fim dos tempos. Pedro não estava profetizando que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito. Pedro estava dizendo que o derramar do Espírito no Pentecoste era um anúncio dos últimos tempos. Olha como a gente interpreta errado. Por quê? Porque se você ler literalmente, você vai pensar, nos últimos dias Deus vai enviar um avivamento. Mas Pedro não estava apontando para o futuro. Pedro estava dizendo que o derramar do Espírito do Pentecoste era um sinal dos últimos dias. O derramar do Espírito era ali. E aí, irmãos, outra coisa, você tem vários textos da Bíblia falando sobre os últimos dias. E todos os textos estão ligados à apostasia, a esfriamento. Não existe avivamento para os últimos dias. Não existe avivamento. Olha o que diz. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Veja que todo o contexto teológico para os últimos dias é apostasia, autolatria, afastamento da verdade, e não existe avivamento e despertamento para os últimos dias. Então, muita gente analisa e olha para o futuro e diz, não vai haver um avivamento. Meu irmão, não existe avivamento.
para os últimos dias. Último tempo é afastamento. E veja que dentro da interpretação escatológica, Laodiceia é a igreja dos últimos dias. É a última igreja do Apocalipse. E Laodiceia representa presta atenção, a igreja que será arrebatada. Irmãos, nós somos, presta atenção, é por isso que é uma afirmação que eu vou dizer aqui, sem mediar. Nós somos a última geração da preservação da palavra pura. A próxima geração depois de nós, se Jesus não voltar, acabou. É por isso que é uma comprovação que nós somos a geração do arrebatamento. O afastamento da Bíblia está nos altares de todas as igrejas em todos os lugares do mundo. Você não tem base bíblica, sustentação bíblica, formação doutrinária para um avivamento nessa geração. Você não tem. Um derramado espírito como no Pentecostes não existe. Só existe na Bíblia no milênio o derramamento do espírito sobre Israel, com a chegada de Cristo na batalha do Armagedon. E veja que o avivamento virá através de um quebrantamento e de uma humilhação. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que os filhos de Israel vão prantear quando vê Jesus. O derramado Espírito agora só será após o Armagedon. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Haverá um lamento, um quebrantamento, uma humilhação, quando todos verem Cristo vir para implantar o reino milenial. Agora, nesta geração, não existe avivamento. Não existe derramamento do Espírito. Na realidade, não está havendo mais espaço para isso. Não há mais espaço para esse avivamento. O povo não quer se aproximar, o povo está se distanciando, se afastando. E eu fiz um vídeo, irmãos, comentando a questão da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque está um monte de gente agora defendendo o pastor Mário de Oliveira, dizendo que ele pregou sobre a cruz. Irmãos, me mostra um versículo bíblico. O povo dando muleto para o povo, caixão, caveira, óleo. O único texto da Bíblia é quando Paulo, eles levavam lenços para Paulo, e os lenços eram consagrados, e aonde o lenço chegava, demônios eram expulsos e enfermos eram curados. E eu não posso formar doutrina em cima do lenços que Paulo chegava aos doentes. Não existe. Então, veja bem, o que foi feito na Igreja do Evangelho Quadrangular pelo pastor Mário de Oliveira foi um ritual místico. E o povo está tão cego que o povo não enxerga. O povo está tão vibrado na placa da igreja com seus líderes que eles pegam uma caveira dentro de um saco preto, dentro de um caixão, levam para casa como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Agora, se a mensagem da caveira fala do Calvário, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, e ele deu um símbolo de morte, um caixão com uma caveira dentro. E aí o povo está defendendo um herege. E aí eu queria uma fundamentação bíblica, eu queria um versículo bíblico, eu queria uma base bíblica para o que ele fez. E você pode ler a Bíblia como eu e você não vai encontrar heresia clara. Uma heresia. Um culto místico. Então não existe. Ele estava pregando sobre a cruz. Irmão, olha para o púlpito. Eu falei isso ontem. Olha para o púlpito. Olha o cenário que foi armado macabro. Olha como foi dado esse caixão dentro da caveira. Não existe. E aí o povo está aí nessa espera de um avivamento. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa espera desse avivamento, ela me tira a responsabilidade de ser avivado agora. Irmãos, até quando? E aí eu já vou emendar aqui com a continuidade da pregação da maturidade, do crescimento para herdar a herança. Até quando eu vou precisar de sinais externos ou de pessoas para eu entender que sou eu que preciso acordar e ser avivado, e eu não posso esperar um avivamento totalitário para o fogo acender em mim? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Até quando eu vou esperar? Não vai haver um derramamento do Espírito, daí nós vamos acordar. Não, meu irmão. Eu não posso esperar um avivamento chegar para eu acordar. Eu preciso acordar hoje e agora. Você está entendendo? Eu preciso despertar. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e dizer, eu preciso. Eu não posso ficar esperando que haja, que aconteça, que manifeste-se coisas externas. Eu preciso crescer, meu irmão. O que está faltando para esse povo é substância. O que está faltando para esse povo é mocotó, arroz e feijão que dá substância, que nem diz os antigos. Comer besteira não dá substância. As pessoas não conhecem a Bíblia. E aí a gente vê esse afastamento, esse esfriamento, e o povo não está suportando provações, o povo não está suportando privações, o povo não está suportando perseguições, o povo não está suportando ser provado para ser aprovado. Agora presta atenção. Eu falei na quarta-feira, eu já sou filho de Deus, eu já sou herdeiro, mas eu só vou ter acesso à herança quando eu ficar maduro. Eu já sou, e você também já é abençoada com todas as bênçãos nas regiões celestiais,
como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Tudo é nosso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. E a Bíblia diz em Romanos 8, 17, que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Diz que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Então veja o contexto. Eu já sou filho, eu já sou herdeiro, eu tenho direito a tudo que o reino de Deus me proporciona. Eu já estou abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E agora, como é que eu vou ter acesso às coisas? Crescendo. E aí eu falei com vocês sobre a imaturidade do irmão do filho pródigo. E eu falei ontem que só fé não adianta. Nós precisamos acrescentar a nossa fé. Como Pedro disse, eu gostei desse texto de Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 1. Olha o que Pedro disse no versículo de número 5. Ele disse, 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, só a fé não adianta para crescer. Acrescentai a vossa fé, olha só, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e o amor. Porque se você tiver virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor, versículo de número 8 de 1 Pedro 5 diz assim, ó, porque se em vós houver abundantes essas coisas, não vos deixarei ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem também falamos sobre a maturidade, para deixarmos e sermos meninos levados por todo o vento de doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 13. E nos tornarmos, meu Deus, nos tornarmos homem, varão perfeito, a estatura e a medida de Cristo. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Meu irmão, quem é levado por todo o vento de doutrina são meninos, imaturos. E esta geração é a geração levada por ventos de doutrina. Irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida é crescimento. Deus quer nos fazer crescer. E aí olha o que diz 1 Timóteo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Olha o que Paulo diz. Não neófito, para que não se ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. E é necessário também que tenha bom testemunho dos que são de fora, para que não caia em afronto e no laço do diabo. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Os deveres dos diáconos e presbíteros, que são os bispos. O apóstolo Paulo está dizendo que eles não podem ser neófitos. E você sabe o que é neófitos? Recém-convertido, cristão novo. Tem muito. Você sabe qual é um dos maiores problemas da igreja atual? Pastores neófitos, líderes neófitos, são meninos. Jamais deveria estar liderando igreja. Não tem estrutura, não tem conhecimento teológico bíblico de experiência.
Infelizmente, nós estamos vivendo um momento, pela falta de obreiros, que os pastores estão pegando pessoas no laço e colocando no púlpito para pastorear. Neófitos são aqueles que não têm conhecimento. São aqueles que são os novos convertidos. E nós estamos vivendo, como eu disse ontem, uma geração neófita, uma geração menina, uma geração que não conhece a palavra e não conhece a Deus. E sabe qual é um dos grandes problemas, irmãos? É que muita gente acha que só a fé e participar de um culto está tudo bem. E aí, Deus abençoe o pastor Carlos Vieira. Nós temos um grupo de pessoas que acham que o tempo de igreja e de cristianismo basta. O tempo de igreja e de cristianismo basta. Meu irmão, presta atenção. Você pode ter 50 anos de igreja, eu não quero saber o tempo. Eu quero saber o quanto você cresceu. Quais as experiências que você teve? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quanto de conhecimento bíblico você tem? Quais marcas você tem de Cristo no teu corpo? O quanto você renunciou à tua vontade para viver a vontade de Deus? Porque tem muita gente que tem orgulho da credencial de membro e está lá escrita que você é 10, 20, 30, 40 anos membro de uma igreja. Isso para Deus não é nada. Nada. E tem algo que eu sempre digo isso, eu sempre digo aqui para vocês, irmãos, não é como eu comecei, é como eu vou terminar. E eu tenho pessoas aqui, presta atenção no que eu vou dizer, que já andaram quilômetros para participar de um culto a pé. Tem pessoas aqui, ó, na live, que já andou quilômetros para participar de um culto a pé. E hoje tem carro na garagem e quando chove não tem coragem de adorar a Deus. Misericórdia. No início você não importava se estava chovendo, se estava frio, quem ia pregar, quem ia cantar. O teu desejo era adorar, era ouvir a palavra, era servir a Deus, era crescer. Só que hoje você tem carro, você tem aplicativo do Uber, você tem condições financeiras. E hoje você diz, esfriou, você diz, não vou na igreja, está frio. Hoje você diz, está chovendo, eu não vou sujar o carro. Eu não vou molhar meu cabelo porque eu fiz chapinha. Eu não tenho tempo hoje, mas se chamar para ir para o shopping, sai correndo. Irmão Davi dos Santos, eu acho que comprou o livro, entra em contato comigo. As pessoas hoje têm tudo para fazer mais e crescer, mas hoje elas não têm mais prazer. Não tem mais desejo. Parece que tudo é mais importante. Então, o teu tempo de igreja não é nada para Deus. Essa credencial que você carrega, coloca aí
que você tem 10, 20, 30, 40 anos de igreja, isso não é nada. Não é nada. Esta geração não sabe, meus irmãos. Olha o que Tiago diz. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 2 e 3 e 4. Irmãos, olha o que Tiago diz. Essa geração não tem o prazer do que Tiago está dizendo aqui, ó. Olha o que diz. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Meu Deus! Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. O que a Bíblia está recomendando? O que a Bíblia está recomendando? Tenha alegria quando você for provado. Tenha alegria. Aí Paulo também, irmãos, Paulo diz em Romanos 8, essa mensagem de Paulo em Romanos 8, 31 a seguir, é para crente maduro, é para crente que cresceu, é para crente que é forjado na fornalha. Ainda hoje o irmão Miso me mandou um texto aqui, eu vou ler, de Isaías. Presta atenção. O crente, ele não cresce na bonança, o crente cresce nas provações e nas privações. E a Bíblia diz: tende grande alegria, porque todo esse enfrentamento gerará em você paciência, e tenha paciência para ser aperfeiçoado. Agora olha o que diz Romanos 8, 31. Isso aqui é para crente que cresce. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Agora olha só a pergunta. Isso aqui é só crente maduro que vive isso daqui, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é só crente maduro, que vai dizer que nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa. E veja que Paulo está dizendo que nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos reputados como ovelha para o matador. Mas olha o que ele diz no verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Glória a Deus. E aí Paulo, ele acrescenta Ele vai além, dizendo que nem anjo, nem principado, nem o presente, nem o porvir. Aleluia. Nada me separa. Nada me tira. Nada me arranca. Aleluia. Aí, meus irmãos, o irmão Miso mandou um texto hoje, Isaías 48:10. Que diz assim: eis que já te purifiquei, mas não como a prata, e escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim e por amor de mim farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não darei a outro. Deus nos purifica, mas não como a prata. Ele trabalha no nosso crescimento, meu irmão, na fornalha da aflição. Meu Deus. Aleluia. 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 Irmãos, eu sempre digo algo, que se você não está incomodando o mundo, se você não está incomodando, você tem que rever o cristianismo que você está vivendo. Não existe amadurecimento e crescimento sem perseguição, sem rejeição, sem humilhação. Não existe, meu irmão. Não existe. Não existe. E agora eu digo para você, é prazeroso sofrer por amor à verdade, por amor a Cristo Jesus. E eu vou dizer, né? Eu vou fazer 44 anos dia 10. Eu já passei por situações do cristianismo de escassez, de rejeição, de humilhação. E se você fosse perguntar para mim, pastor, se eu pudesse voltar atrás, o senhor iria cortar essas humilhações, privações, provações, escassez?
eu tenho certeza que eu diria não. Porque foi todas as escassezes, humilhações, provações, privações que me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Glória a Jesus. Meu irmão, aprenda a fazer do limão uma limonada. Deus tem pressa em realizar muitas coisas. Ele quer que seus filhos acessem a sua presença e a sua herança. Mas essa geração é menina. Essa geração não suporta mais ouvir uma hora de Bíblia. Essa geração se afasta a cada dia que passa do propósito de Deus. Meu irmão, é prazeroso. Gera um gozo na alma, uma alegria imensa. Você viver o evangelho da verdade. Aleluia. É glorioso você ser perseguido, caluniado, apedrejado, saber que em determinados lugares você não pode entrar mais porque a tua presença incomoda. Porque o sistema já corrompeu, então se você for lá, você vai incomodar. É porque você está vivendo o evangelho da verdade. Aleluia. Glória a Jesus. E aí eu vou dizer, irmãos, eu estava analisando hoje na internet, poucos pregadores falaram mal do que o Mário de Oliveira fez, o Evangelho Quadrangular. E sabe por que poucos pregadores falaram do assunto da caveira? Com medo de perder a agenda nas igrejas do Evangelho Quadrangular. Você sabe por que os cantores gospel não falaram da caveira que foi dada dentro de um caixão, num saco preto, num culto a Deus? Porque tem medo de perder a agenda. Porque está de mão dada. Vocês estão entendendo o nível que nós estamos chegando? Puxa na internet aí, vê quantos pregadores falaram daquela aberração. Não falam por quê? Porque eles têm medo de perder a oportunidade. Porque eles preferem não tocar no assunto do que perder a oferta do culto, a oportunidade do culto. É muito forte isso, irmãos. É esse momento que nós estamos vivendo. De uma cegueira sem precedente. Em que as pessoas estão com medo de falar, porque estão com medo de perder. Agora, se a pessoa está sendo conivente com uma heresia dessa, com um paganismo desse, de um crente, um pastor receber um caixão com uma caveira num saco preto, e o povo está achando isso lá maravilhoso, e ninguém se levantar contra, porque está dizendo, isso está fora do contexto. Isso está fora do contexto.
Isso, e ele pregou sobre o Calvário. Meu irmão, ele deu um caixão com uma caveira num saco preto na mão do povo. E se você não tem base bíblica, a Bíblia diz, seja anátema. Se vier um anjo pregar outro evangelho, amaldiçoa, é maldição. Maldição. Mas não é bem assim. É os religiosos que estão falando. Não, meu irmão, é os crentes Bíblia que estão falando. Não está na Bíblia, vomita. Não está na Bíblia, joga fora. Não está na Bíblia, é veneno na panela. Não está escrito, não tem fundamento, não tem base, é heresia. E o que ele fez não tem base, não tem fundamento. O que nós estamos vivendo é uma geração que não quer desenvolver. E, meu irmão, a opção é sua. Eu termino a mensagem agora dizendo, a opção é sua. Se você quer ser crente menino, levado por todo o vento de doutrina, permaneça num cristianismo sem renúncia, permaneça num cristianismo sem meditação na Bíblia, permaneça num cristianismo sem jejum, permaneça num cristianismo de 4 paredes, de você ir para o culto domingo e quarta-feira e achar que está tudo bem. Se você quer continuar sendo crente menino, permaneça estagnado, mendigando migalha de pastores. Ore por mim, eu preciso do milagre. Mendigando, em vez de pedir oração, vai orar, vai fechar a porta do teu quarto e vá dobrar o joelho, vá falar em secreto com Deus. E eu recebi, tá aqui, ó, no meu WhatsApp, uma irmã me mandou uma mensagem, nem sei se ela tá aí, 25 anos de igreja, ela falou, pastor, eu tenho vergonha porque eu não cresci nada. 25 anos de igreja. Ela disse com a boca dela, ouvindo a palavra dessa semana, eu não cresci nada. E assim está uma multidão que não cresce, que não acessa o reino, que não acessa a herança. E eu volto a dizer, a herança não vai ser quando nós recebemos a glorificado. Existe acessos de bênção para os filhos aqui nessa terra. Você não vai acessar. Veja o que Paulo disse em Gálatas 4, 1 e 2. Enquanto o herdeiro é menino, ele fica sobre curadores e tutores até o pai determinar. Mesmo sendo herdeiro de tudo, ele é servo. Por quê? Porque ele não tem maturidade para acessar a herança. Não tem maturidade. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Meu irmão, a gente tem que se despir dessa roupagem de religião vazia. Você anda com a saia, com a calça, com o terno, com a gravata, com a Bíblia, não falta culto. Então você tem uma roupagem religiosa. Mas não é a roupagem que vai te fazer crescer, é a tua comunhão com o trono. Aleluia! Religião vazia não leva a nada. Vou repetir, religião vazia
não leva a nada. E o povo está aí, movido por uma religião vazia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu irmão, cuidado pra você ficar idolatrando placa de igreja. Tem gente que acha que só a Assembleia de Deus salva, tem gente que acha que só a congregação cristã do Brasil salva, tem gente que só acha que só a Deus e amor salva. Meu irmão, saia dessa ilusão. Quem salva é Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos crescer, povo de Deus, vamos crescer. Deus quer tirar as muletas. É a mesma coisa que eu usei aqui a expressão de uma criança que começa a andar de bicicleta, ela começa de rodinha. Está na hora de tirar as rodinhas da tua bicicleta. Está na hora de você se ralar, se machucar e começar a andar sozinho. Está na hora de você parar de contar testemunho de A, de B e de C. Está na hora de você contar teus próprios testemunhos. Está na hora de viver as tuas próprias experiências. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos humilhar e dizer, Senhor, eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Eu quero chegar à estatura de varão perfeito. Eu não quero ser levado por todo o vento de doutrina. Eu não quero ser enganado por homens. É por isso que quando alguém diz, Deus me mostrou, Deus me revelou, o povo acredita, meu irmão. Porque é mais fácil acreditar no que Deus mostrou a uma pessoa do que crer e estudar no que está escrito na palavra. Ô geração incrédula e perversa que fica correndo atrás de sinais. Foi Jesus que disse, uma geração incrédula e perversa me pede sinais. É incrédulo e perverso que fica atrás de homens que ficam dizendo, Deus me mostrou, Deus falou, Deus me revelou. Eu tenho a revelação. É a Bíblia, meu irmão. Se mova pela Bíblia. Se mova pela palavra. Cresça em Deus. Encontre um lugar no coração de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Eu vou ler um texto que eu li ontem, a Salmos 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor. Deixa eu pegar aqui em outras traduções. Olha o que diz, irmãos. Algumas traduções dizem, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor por ele, pois ele me tirará os pés do laço. Versículo 15. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A tradição João Ferreira de Almeida diz assim, o segredo do Senhor, a intimidade é para quem o teme.
A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a esses ele lhe mostrará a sua aliança. Sabe o que eu quero te dizer com esse texto para nós concluir? Rasgue seu coração e se aproxime de Deus. Pare de ficar chegando a Deus pelos outros. Chegue você no trono da graça. O véu está rasgado. A porta da sala do trono está aberta. Deus quer se revelar para você. E Ele quer se manifestar em você e através de você. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos crescer, irmãos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pelo seu fim de semana. Em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém para Jesus aqui. Alguém que gostaria de voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus. Você que está caído da graça. Volte hoje para Cristo. Que amanhã pode ser tarde demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga, eu quero aí, eu vou orar por você agora. Vou esperar 2 minutos apenas e nós vamos orar. Diga, pastor, eu quero. E nós vamos orar pela sua vida agora. Você é precioso demais, preciosa demais, para estar alimentando porcos no mundo. O teu lugar é na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. O teu lugar é comendo pão na mesa, como o irmão Moisés de Oliveira está dizendo, eu quero. Tem mais alguém para Jesus? Não perca essa oportunidade. Deus abençoe. Irmã Juliana Lima, vamos orar por você. O mundo não tem mais nada para nos oferecer, irmãos. O homem sem a presença de Deus, ele é como uma nuvem sem água, não serve para nada. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 1 minuto e nós vamos estar orando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas que estão reatando a sua aliança contigo, estão se entregando a ti. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. E que toda a cadeia do pecado caia por terra sobre essas almas. Pai, em nome de Jesus, venha manifestar nessa noite o milagre que esta alma precisa. O Senhor é poderoso, meu Deus, para quebrar todos os grilhões e fortalezas e trazer essa vida para a tua presença. Eu oro pela tua igreja, Pai. Oh, meu Deus. Está na hora do teu povo parar de tomar leite e comer comida sólida. Oh, meu Deus. Está na hora do teu povo amadurecer, crescer e viver experiências novas contigo. Eu profetizo, Pai, debaixo de toda palavra que foi liberada,
que os teus filhos vão viver um tempo novo na tua presença, um tempo de crescimento, um tempo de qualidade, que eles vão ter acesso à sua herança e eles desfrutarão da sua bênção. Que a síndrome do desejo da festa com cabrito vai cair por terra e eles terão ousadia para entrar na tua presença como filhos e desfrutar de bênçãos. Oh, meu Deus, que eles venham se deliciar na tua presença, que eles venham testificar e testemunhar da tua grandeza sobre a vida deles. Dá crescimento ao teu povo, Pai. Em o nome de Jesus, dá um fim de semana abençoado ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem pessoas atrasadas aí reconciliando com Jesus. Irmãos, amanhã é o nosso terceiro dia de oração e jejum. O nosso propósito amanhã está no terceiro dia. E não perca, irmão. Hoje nós estávamos com 300 pessoas no jejum. 300. Isso são as que entram ao vivo. Depois tem um monte de gente que está participando do jejum e não consegue entrar ao vivo porque está indo para o trabalho, está no ônibus, mas que está participando também. Irmão, vem para debaixo da nuvem, vem para debaixo da bênção. Amém? E eu quero que você faça um propósito com Deus sobre o projeto Arrependa-se. Eu mostrei já no começo da live, mas quero mostrar aqui, ó. Isso é um dos nossos pastores na África pregando, ó. Este projeto nós chamamos isso projeto Arrependa-se. Quer dizer, aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa é arrependimento. Podemos conseguir tudo que aqui nesta vida. Você pode ter dinheiro, pode ter tudo. Mas é o pastor Daniel. Se o seu coração não está arrependido, o reino do céu não vai ser para ti. Queremos realmente agradecer nosso Senhor sobre todo. E aí ele está pregando aqui no ônibus, orando com o povo. Está indo viajar, fazer missões, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Nós estamos ajudando 15 pastores na África, irmãos, com $30 cada um. Todo dia 10, né, enviado esse valor. Amanhã, no Amazonas, tem aula de violão, violino, bateria, culinária e artesanato. E amanhã também tem a alimentação para 200 crianças lá em Luanda. Amanhã, nós estaremos alimentando 200 crianças na África através do projeto Arrependa-se. Então, em nome de Jesus, faça parte desse projeto, orando e contribuindo. Se você nunca fez uma oferta, lance uma semente nessa terra. E eu tenho certeza que você vai ver essa semente gerar milagres na tua vida. Irmão, não tem algo mais poderoso que oferta para prosperidade. É bíblico. A Bíblia diz que quando você contribui, não contribua por tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Qual é o contexto dessa palavra? Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia em abundância, colhe em abundância. E você está sendo desafiado por Deus, para fazer parte desta grande obra. Né? Nós estamos aqui com o pastor Carlos Vieira, nós compramos uma Kombi para o projeto Arrependa-se em Fortaleza. Nós temos ajudado ali com o aluguel da igreja, lá na Granja Portugal. Já vai para 1 ano já que esta igreja está aberta e já tem almas adorando Jesus naquele lugar. Nós estamos com uma grande obra, irmãos. A demanda é muito grande. E tudo depende de recursos. Tudo depende de recursos.
Então vamos se envolver com os mistérios de Deus, com os mistérios de Deus, e vamos nos envolver com almas. Amém? O Olavo hoje está perguntando que é aqui da minha... É os Simpsons mesmo. É toda a família dos Simpsons, eu ganhei agora na América. E lá atrás é uma mama que eu ganhei, uma homenagem que eu ganhei na África, falando da força das mulheres guerreiras africanas. Amém? Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, grandiosa. Que o seu fim de semana seja produtivo e que haja crescimento neste fim de semana na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, às 6 horas da manhã. Deus abençoe.